Bom dia, pessoal. A gente veio trazer uma comunicação interessante para vocês hoje de manhã, como parte concomitante do nosso evento, que seria basicamente sobre. É uma história interessante sobre o Forte de Catuama, litoral norte da ilha de Itamaracá, no estado de Pernambuco, Brasil. Basicamente, o que acontece foi que, dentro de uma pesquisa de iniciação científica, dentro do campo de uma pesquisa de iniciação científica, foi-se descoberto uma estrutura não identificada pela equipe de pesquisa que veio a ser descoberta, identificada, na verdade, posteriormente como sendo uma fortificação. E basicamente o que acontece é que a iniciação científica em questão não estava buscando atuar naquela estrutura. Na verdade, aquela estrutura era completamente desconhecida à equipe de pesquisa, que estava tratando de outra temática, sendo que aí dentro do campo da pesquisa, eles se depararam com essa estrutura que estava num terreno, um terreno que ia ser posto, que estava posto à venda. A equipe foi lá, deu uma olhada e tudo mais, e basicamente foi se descoberto o que parecia ser uma fortificação. Não se sabia ainda que tipo de fortificação, não se sabia se a comunidade tinha ciência da existência daquela fortificação e nem se o poder público tinha ciência da existência daquela fortificação, principalmente dentro de uma área que estava sendo posta à venda. Então, o que acontece foi que decidiu-se trabalhar tentando identificar o que seria aquela estrutura. Foi feito um levantamento bibliográfico, e além de um levantamento bibliográfico em fontes secundárias, mas também buscando procurar documentações acerca daquela fortificação, daquela possível fortificação, não é? No qual, ao ser encontradas, no qual, depois de muita pesquisa que foi feita, foi-se identificado que possivelmente aquela estrutura correspondia a uma fortificação existente do período, inicialmente pensado que do período holandês, porque consultando a documentação do período holandês, era-se encontrado informações sobre aquela fortificação, sendo que uma coisa que foi se descoberta foi que dentro do período holandês, aquela fortificação já era tida como em estado de, enfim, parca conservação, e já em questão de remanescentes, já estava sendo encontrados enquanto remanescentes e não enquanto, enfim, estrutura de uso, no caso. Basicamente, o que acontece foi que foi se desenvolvido toda essa pesquisa, foi se elaborado a partir disso a ideia de fazer um trabalho de campo lá, não apenas um trabalho de campo, mas um trabalho de campo em parceria com a comunidade, no qual foi se conversado com a comunidade para entender se eles reconheciam aquela estrutura, se eles sabiam do que se tratava, no qual foi se conversado também com pesquisadores que moravam na área para entender o que era aquela fortificação, se já se havia um conhecimento daquela fortificação. Então, basicamente, o que se identificou a partir daí foi que apenas moradores com mais de 20 anos no local sabiam que existia ali algum tipo de remanescente, porque na época dos anos 2000 ainda existia uma estrutura do forte com mais de 1,5 metro de altura, que eles sabiam que estavam ali, sendo que com o passar de 20 anos, basicamente, infelizmente acabou por ser tão deteriorada, com um estado de conservação tão péssimo e sem nenhum tipo de auxílio daquele poder público, que se descaracterizou completamente. Então, a partir daí, a maior parte dos moradores que a gente vê nas proximidades daquela área que estava à venda, na atualidade, são moradores novos. E nenhum deles tinha a consciência de que existia ali uma fortificação, um patrimônio arqueológico. E como a gente sabe, patrimônio arqueológico não é bem privado. E aí, o que acontece, basicamente,
é que, além de ter sido feita essa investigação em relação aos moradores, foi se descoberto que houveram tentativas de identificação daquela fortificação feito por pesquisadores que moravam na localidade e também por pesquisadores de fora, vindos da Holanda, mas que, enfim, o foco em si não era naquela estrutura, mas que era apontado que, nossa, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa que seria interessante da gente pesquisar. Esses pesquisadores prévios tentaram entrar em contato com os órgãos pertinentes da ilha, mas não foram, nenhum deles foi atendido, enfim, recebeu nenhum tipo de feedback. Então, quando a pesquisa chegou lá para ser feita em relação a isso, não foi com apoio dos representantes da ilha. Na verdade, foi de forma completamente independente. E aí, basicamente, fez-se uma identificação de que, na verdade, aquela fortificação era até anterior ao período dos holandeses. Foi uma fortificação que os portugueses, ao saírem em debandada da ilha de Itamaracá com a iminência da invasão holandesa, tocaram fogo naquela fortificação e que, por motivos que podem ser debatidos, mas que não... Enfim, a gente não pode dizer com total certeza, os holandeses decidiram por não dar continuidade ao uso e nem fazer uma reconstrução. E aí, basicamente, desde o período holandês, ela começou a entrar em desuso, até que viraram esses remanescentes não identificados que foram colocados à venda. E basicamente, dentro do trabalho de campo, a ideia principal era ter noção das dimensões, porque a literatura não concordava em relação a isso, então tentar ter noções das dimensões a partir de uma prospecção em locos, que foi feita inclusive em parceria com a comunidade, essa comunidade mais antiga que ainda tinha conhecimento de onde se encontravam alguns remanescentes que poderiam ter a ver com aquela estrutura, que foi se descoberto que tinha sim, sabe? E que a partir daquilo dali também foi se feito todo um registro imagético daqueles remanescentes, porque não se sabia se o poder público ia fazer algo a respeito. Infelizmente, o que acabou por acontecer foi que pouco tempo depois, foi de fato construída uma casa onde se encontrava esse remanescente maior, sabe? Essa parte maior da estrutura vestigial. Foi-se construída uma moradia ali, sabe? Descobriu-se também que a área da fortificação era tão grande que já existiam moradias construídas dentro da área que já era o forte, que era o forte. O forte que foi se descoberto se tratar do Forte de Catuama, que é um forte português. E aí, basicamente, fez-se, enfim, todo o registro também após a moradia ser construída e também nessas estruturas vestigiais que eram do forte, mas que estavam espalhados longe dessa área que foi a que foi inicialmente encontrada. Então, é um fim triste para o patrimônio arqueológico, mas traz também muito a questão de que o quanto poderia ter sido feito pelo poder público para a conservação daquele patrimônio, porque nos anos 2000, como a gente mencionou, ainda tinha uma estrutura que era facilmente identificável por qualquer morador, uma estrutura que era facilmente visualizável, sabe? Que não precisava de um olhar mais tecnicista para ser identificado que ali existia um patrimônio arqueológico, que ali existia uma estrutura vestigial arqueológica, mas que em decorrência desse poder público não ter atuado, se perdeu.